Olá! Gostaria de compartilhar algo da parte de Deus com você neste vídeo. Não sei o que você está passando, mas caso seja um momento difícil, atribulado, uma situação adversa, a palavra de Deus fala na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E esta carta, também chamada por alguns da Carta da Alegria, o apóstolo Paulo, ele exorta justamente a esta alegria. No capítulo 2, versículo 18, ele diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. No capítulo 3, versículo 1, ele fala: alegrem-se no Senhor. E no capítulo 4, versículo 4, ele fala: alegrem-se sempre no Senhor. E como se não bastasse, ele fala: novamente digo, alegrem-se. O apóstolo, ele também faz menção a essa alegria no capítulo 1, versículo 4, quando ele diz: sempre oro por vocês com alegria. No versículo 18 do capítulo 1, Cristo está sendo pregado, por isso me alegro, diz o apóstolo Paulo. No capítulo 2, versículo 17, ele diz: estou alegre e me regozijo com todos vocês. No capítulo 4, versículo 10, ele diz: alegro-me grandemente no Senhor. Contudo, vale ressaltar a condição em que o apóstolo Paulo se encontrava ao escrever essa carta aos Filipenses e a condição que também se encontrava a igreja ali em Filipos. No capítulo 1, versículo 13, e no capítulo 4, versículo 22, faz menção que o apóstolo Paulo se encontrava preso, numa prisão na cidade de Roma. Então a condição do apóstolo Paulo era uma condição adversa, uma condição difícil, de pesar. Ele se encontrava preso não por causa de um delito, de um crime cometido, mas o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 13 do capítulo 1, estou na prisão por causa de Cristo. O apóstolo Paulo foi preso porque ele pregava o evangelho do Senhor Jesus. E aquela igreja também não estava numa condição favorável quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta. A igreja em Filipos, ela era uma igreja pobre, passava por perseguição e conflitos internos também. A igreja em Filipos, embora ela tenha sido iniciada, fundada, com a representação das três principais classes sociais, lembrando que lá em Atos, no capítulo 16, a igreja ela foi formada, iniciada na casa de Lídia, uma comerciante bastante bem-sucedida. Lídia, portanto, representava a classe rica, por ser uma comerciante, uma mulher que vendia tecidos finos, né? E também nesse capítulo de Atos 16, mostra a conversão do carcereiro, um cidadão romano, juntamente com toda a sua família. E provavelmente aquele carcereiro, juntamente com a sua família, iam às reuniões ali na igreja, na casa de Lídia. E ele representava, como cidadão romano, a classe média da sociedade. Mas também havia um outro membro naquela igreja, uma ex-escrava. Uma ex-escrava que ainda em Atos, no capítulo 16, mostra provavelmente uma moça, uma jovem, possuída por um demônio, a qual outras pessoas, alguns homens tinham lucro da condição daquela jovem. E aquela moça, ela foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo a libertou daquela condição de escravidão, tanto daquele demônio que a possuía, como daqueles homens que lucravam com ela naquela condição. E aquela moça também possivelmente fazia parte, se reunia ali na igreja, ali na casa de Lídia, onde a igreja do Senhor Jesus foi formada. Pois bem, mesmo tendo essa representação inicial
na sua fundação, a igreja ali em Filipos, as 3 classes sociais, né? Ela, com o passar do tempo, ela se tornou uma igreja majoritariamente pobre. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8, os versos 1 e 2 da segunda carta aos Coríntios, faz menção da severa tribulação que aquela igreja se encontrava, a igreja em Filipos, e da extrema pobreza que aquela igreja estava vivendo. Mas ele traz um paradoxo nestes mesmos versículos, nos versículos 1 e 2 do capítulo 8 de 2 aos Coríntios, quando faz menção à grande alegria que existia naquela igreja e rica generosidade, juntamente, paralelamente a essa severa tribulação e extrema pobreza que aquela igreja vivia. Pois bem, era uma igreja tão pobre que o apóstolo Paulo não fala que simplesmente ela era pobre, mas era uma extrema pobreza. Mas mesmo em meio a essa extrema pobreza que aquela igreja se encontrava, ela abundou em generosidade em ajudar uma igreja ainda mais pobre, que era a igreja na Judéia naquela ocasião. Pois bem, era uma igreja que era extremamente pobre, nós sabemos disso. Passava por severa tribulação, mas era uma igreja também que passava por perseguição por parte dos judeus. E lembrando que a perseguição por parte dos judeus não era uma perseguição amena, mais suave por serem religiosos, mas era uma perseguição também atroz. E lembrando que o próprio diácono Estevão, ele foi morto por conta da perseguição dos judeus. A perseguição dos judeus também resultava em prisões, em castigos de açoites, né? E é interessante, também vale destacar que aquela igreja que estava passando por essa condição de perseguição, existiam também judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E como se não bastasse essa perseguição externa, havia uma espécie de pressão psicológica dentro da igreja por parte desses judeus convertidos. Tentava persuadir, pressionar os irmãos gentios, que tinham se convertido ao cristianismo, a passarem pelo ritual da circuncisão, o rito judaico da circuncisão, para tentar evitar a perseguição por parte dos judeus. Era uma igreja pobre, perseguida e que passava por conflitos internos e outros conflitos internos. Havia 2 mulheres muito influentes ali dentro da igreja, e isso o apóstolo Paulo destaca no capítulo 4 da carta aos Filipenses, falando de Evódia e Sintique, 2 mulheres que estavam em conflitos, e esses conflitos que elas estavam tendo entre elas, que não se sabe se eram conflitos doutrinários ou no campo das ideias, estava afetando toda a igreja, comprometendo a fé dos irmãos ali. Portanto, tanto o remetente da carta, que era o apóstolo Paulo, que estava preso, como o destinatário, que era a igreja em Filipos, ambos estavam passando por uma condição adversa. Mas o apóstolo Paulo, ele apresenta a esta igreja uma alegria que é resultado, dessa paz de Deus que nós lemos inicialmente. E essa alegria que o apóstolo Paulo apresenta à igreja em Filipos é uma alegria imperativa, isto é uma ordem, é uma alegria ultra circunstancial que está acima de toda e qualquer circunstância. É uma alegria cristocêntrica, baseada não na condição, na situação, mas está baseada em Cristo. E umas 20 vezes o apóstolo Paulo usa termos como regozijar, ação de graça, contentamento, louvor e outros semelhantes. E nenhum deles dependem de circunstâncias favoráveis. No versículo 7 do capítulo 4, que nós lemos aos Filipenses, a paz de Deus, essa paz, termo grego, eirene,
significa um estado em que está livre de perturbação e ansiedade interior. Tem a ver com um estado psicológico, mental, que não depende de circunstâncias externas. É uma paz que está aqui dentro. O mundo pode estar convulsionando, o mundo pode estar em turbulência, lá fora as coisas podem estar da forma mais difícil, mas dentro de nós existe uma calmaria, existe esta paz de Deus que vai além da nossa compreensão. No capítulo 4 ainda, os versos 11 ao 13, nós podemos verificar a presença dessa paz na vida do apóstolo Paulo também ainda, né? Quando ele fala, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância, como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto muito dessa passagem, porque o apóstolo Paulo, ele apresenta, ele evidencia essa paz e alegria que estão dentro do seu coração. Ele não está falando de uma paz e de uma alegria, de uma capacidade só nos momentos de abundância, de fartura. Não, mas ele está falando de momentos difíceis, momentos em que ele está abatido, em que ele passa fome, em que ele passa necessidades. Porque ele tem uma capacidade vinda do próprio Deus, que lhe dá força para passar toda e qualquer situação. É a paz de Deus. O apóstolo Paulo ainda, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos 16 ao 18, ele fala, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem, essas sim são eternas. Esta passagem nos apresenta que o foco do apóstolo Paulo não está nas coisas terrenas, não está nas adversidades, nos momentos difíceis da vida, mas vai além, está nas promessas do nosso Deus, é algo além deste plano. Ele se refere às suas tribulações, às suas provações como leves e momentâneas. Momentâneas até a gente entende, né? São passageiras, vão de passar, mais leves. E a gente deve lembrar que o apóstolo Paulo, ele passou por muitas tribulações, ele passou por perseguição, ele passou por açoites, por quarentenas e açoites, ele passou por naufrágios, ele foi humilhado. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades, por prisões, até o ponto de pagar com a própria vida a pregação do Evangelho, ser servo do Senhor Jesus. Mas ele se refere às suas tribulações como sendo leves. Por quê? Porque não eram para, não há como comparar todo aquele sofrimento que ele passava com a glória que estava por vir. É tudo muito mais grandioso que as nossas provações. E esse também deve ser o nosso foco. Esse também deve ser o nosso alvo nas coisas, não que nós estamos passando, mas não nos momentos difíceis que nós estamos passando, mas em algo superior a tudo isso que nós estamos passando. As tribulações, elas nos moldam, as tribulações nos burilam, nos aperfeiçoam. As tribulações da parte de Deus, ela vem para nos moldar ou verificar a nossa fé, o nosso caráter, os nossos valores, os nossos princípios, os nossos conceitos. É no sofrimento que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós aprendemos a confiar em Deus.
passamos a depender ainda mais de Deus. O sofrimento com Deus não resulta na nossa destruição, mas na nossa qualificação. Em Romanos, no capítulo 5, os versos 3 e 4, a palavra de Deus fala que a tribulação produz a paciência. A paciência, o caráter forjado. E esse caráter forjado, que é resultado de uma tribulação, ele produz esperança. E a nossa esperança está guardada no nosso Deus. A nossa esperança é Ele e as suas promessas para as nossas vidas, de que tudo isso aqui é passageiro, de que tudo isso aqui um dia há de passar. E temos a promessa da eternidade com Ele, uma eternidade que não haverá choro, não haverá doenças, não haverá sofrimento. É uma eternidade na presença do nosso Deus. Em Isaías, no capítulo 64, verso 4, a palavra de Deus fala, o profeta fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. O momento pode estar sendo difícil, mas temos um Deus que trabalha em nosso favor e precisamos confiar nele, depender dele, lançar sobre ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, porque a sua palavra nos garante que ele permanece cuidando de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.